um Natal muito abençoado, não é? E sobretudo que tenham muito cuidado. Antigamente a gente dizia assim, tem cuidado com os doces, etc. Mas agora também precisamos ter cuidado com a nossa própria saúde, né? De seguir todas, enquanto pastor, quero aconselhar vocês a terem cuidado com os vossos ajuntamentos, etc., né? Por causa do Covid e agora deste novo, desta nova variante que é Omicron, acho eu, não é? É tipo assim, Omicromo. É um Omicromo. Então eu quero mesmo aconselhar-vos a vocês terem cuidado com a vossa vida, com a vossa saúde e tenham um Feliz Natal, apesar de tudo. Está bem? Amém. Glória a Deus. Nesta manhã eu gostaria de ler um texto no Evangelho de São João e o tema da mensagem é quem é Jesus para ti? Quem é Jesus para ti? Dá um texto da Bíblia, Mateus 16, versículos 13 a 17, Mateus 16, versículos 13 a 17, que diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta é: quem dizem os homens, os seres humanos, ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Um texto muito interessante de um diálogo, de uma conversa, vamos chamar assim, entre Jesus e os seus discípulos. E Jesus perguntou aos seus discípulos quem é que os homens, as pessoas, o povo, dizia que a respeito dele próprio, a respeito da sua identidade. Quem é que o povo dizia que Jesus era? E diz que eles disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, há outros que dizem que tu és Elias, e há outros que dizem que és Jeremias, ou um dos profetas. E Pedro e Jesus, de uma maneira muito direta, perguntou a eles, vocês, discípulos, quem dizeis que eu sou? E claro, Simão Pedro, como habitualmente, um líder nato, né, assim disse, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu, Simão Barjonas, bem-aventurado és tu, porque tu não te revelou a carne e o sangue, ou seja, não é uma revelação que tu tenhas a partir de ti mesmo, a partir do teu conhecimento, da tua natureza humana, mas é a partir do meu Pai que está nos céus. Essa é uma revelação que tem a ver com o que o meu Pai que está nos céus te deu. Ou seja, nós podemos conhecer Jesus de duas formas, ou de uma maneira humana, ou de uma maneira da revelação, a partir da revelação que Deus nos dá, não é? E então esta é a pergunta que se coloca ainda nos dias de hoje e ao longo dos séculos, ao longo destes quase 2000 e tal anos de história, que diz, quem dizeis vós que eu sou? Os humanistas, por exemplo, dizem que Jesus foi apenas um homem na história, não é? Próprios humanistas dizem que Jesus foi apenas um homem na história, ou seja, ele era apenas um homem, ele não era o Filho de Deus, ele era apenas um homem, um ser humano como nós, um homem bom. Por exemplo, os islâmicos dizem que ele foi um profeta, como todos os outros, embora os islâmicos digam que Jesus foi um profeta menor que Maomé. Mas eles reconhecem em Jesus essa identidade do profeta, né? Eles dizem que Jesus era um profeta, embora, como eu já disse, um profeta que fosse menor que Maomé. Por exemplo, uma vez perguntaram a Fidel de Castro quem era Jesus para ele. Numa entrevista perguntaram a Fidel de Castro quem era Jesus para ele. E Fidel de Castro, que toda a gente conheceu, sobretudo a minha geração,
não é? Disse assim: Jesus Cristo foi o primeiro revolucionário que nós tivemos na história. Foi o primeiro comunista que nós tivemos na história. Se perguntarem, possivelmente, a uma ou outra pessoa, cada um de nós tem uma visão de quem é Jesus. Todas as pessoas têm uma visão de quem é Jesus. Eu lembro que uma vez perguntaram a António Vitorino de Almeida, o grande músico, o grande maestro que nós conhecemos, perguntaram-lhe assim: olha, quem é a pessoa que você tem uma grande admiração? Diz ele assim: olha, eu tenho uma grande admiração por Jesus Cristo, um homem fantástico, mas apenas isso, não aquela figura divina que muitas vezes nos dizem, mas apenas o Jesus histórico. Eu tenho uma grande admiração por ele. E, de facto, muitas pessoas têm esta visão humanista, esta visão histórica de Jesus. Um homem bom, um homem ímpar, um homem extraordinário, mas não o homem, o Filho de Deus. E esta é uma revelação que só podemos ter a partir de Deus, não sem ser a partir de Deus. O Filho de Deus. E eu gostaria de ler um outro texto que nos vai falar sobre a identidade de Jesus, no Evangelho de São João, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14, diz assim: no princípio, e aqui está a falar do tempo, da história, do mundo, o tempo criado, no princípio, esta é uma expressão grega que nos fala do princípio de todas as coisas, o princípio do tempo não é do universo, é do tempo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Repare bem, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no tempo com Deus. Todas as coisas, e agora sim, João ele começa a delinear e a mostrar as coisas criadas. Diz assim: todas as coisas é tudo aquilo que é criado, foram feitas por ele. Por quem? Pelo Verbo, ou a palavra, ou Cristo. Quando aqui está a falar do Verbo, está a falar de Cristo, está a falar do Filho de Deus, que estava com Deus e era Deus. E diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, diz aí, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado a Deus, cujo nome era João, refere-se a João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne. Esta é uma expressão extraordinária. O Verbo se fez carne, ou seja, este Cristo divino, ele tomou a forma humana e diz: habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quando nós lemos este texto extraordinário, um texto que nos fala sobre a identidade, sobre a natureza, sobre aquilo que de facto é Jesus na sua plenitude divina, não apenas humana, mas ele começa por mostrar a sua plenitude, aquilo que é na sua essência, na sua natureza, do divino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, diz o texto. Então, aquilo que nós podemos entender logo pelo Evangelho de São João é que Jesus, ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é a palavra encarnada, ele é a palavra que se tornou homem, é a palavra que nasceu entre os homens e viveu entre nós. Não é apenas o menino Jesus. Claro, é tão bom nós fazermos isto, e hoje o meu neto fez do menino Jesus, estava ali do colinho,
fazer de menino Jesus. Eu tirei ali umas fotografias para recordação, né? O menino Jesus. Mas, de facto, ele não é o menino, ele é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor. É o Senhor que nasceu. E mesmo quando ele era menino, ele era o Senhor. Ele recebeu a adoração dos magos. Todos lhe prestaram honra, todos lhe prestaram louvor, todos lhe prestaram adoração. O menino foi apenas a condição que se colocou perante o seu nascimento, como todos nós que nascemos. No princípio, ele era e estava com Deus, diz lá o Evangelho de São João 1, versículo 1 e 2. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Fantástico. No princípio de todas as coisas, no tempo eterno, na eternidade, ele estava lá. Fantástico, ele estava lá. É uma coisa que está para além do nosso entendimento, porque nós somos seres criados, nós somos seres finitos, nós temos um princípio nesta vida e temos um fim nesta vida. Mas ele era o Logos, ele era a palavra. Ele estava no princípio com Deus. Ele diz lá o texto que ele fez-se carne, ele encarnou, ele fez-se homem e viveu entre nós. Diz o texto, nós já lemos isto, viveu entre nós. Sabem, ao longo da nossa história, na história da humanidade, muitos foram os homens que se quiseram tornar deuses. Se nós formos ver a história do Império Romano, muitos foram aqueles Césares que se quiseram tornar deuses. Na história da mitologia grega, nós encontramos muitos deuses, muitos homens que se quiseram tornar deuses, certo? Que se quiseram deificar, quiseram ser adorados. Ao longo da história, ao longo de todo o percurso, e ainda nos dias de hoje, nós encontramos pessoas que, sendo humanas, mas elas são idolatradas, como se fossem deuses. Por exemplo, eu lembro quando morreu Diego Armando Maradona, um grande jogador de futebol, um jogador genial. Sabe, ele lá na Argentina, ele tem uma igreja. Há pessoas que ainda hoje, se você for ao YouTube, se você colocar lá, você vai ver. Ele é adorado, tem lá estátuas. Pessoas que se tornaram, ou outros, os homens que fizeram como deuses. Muitos homens querem deificar-se. Jesus, sendo Deus, quis humanizar-se. Interessante, não é? Os homens querem deificar-se e Deus quis humanizar-se. Os homens querem ser adorados e Jesus veio a esta terra para viver entre nós, como nós, no meio de nós, conhecendo os nossos problemas. Diz que Ele tornou-se um de nós, viveu como nós, sofreu como nós. Só houve uma coisa que Ele não fez como nós. Diz que Ele não pecou. Não pecou. Em tudo foi tentado, em todas as coisas. Jesus, Ele quis humanizar-se, Ele quis tornar-se homem. Jesus, Ele não quis usufruir da deidade, mas antes Ele tomou a forma humana e Ele humilhou-se, tomando a forma humana, perdendo ou deixando a sua deidade para algo maior, para algo pós a sua morte. Diz que Ele, depois de morrer, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e Ele sentou-se à destra de Deus, sentou-se à destra, ou seja, à mão direita de Deus, aonde reina, de onde reina até os dias de hoje. O Evangelho de João diz que Jesus, Ele viveu entre nós, Ele fez-se igual a nós, Ele chorou, Ele fez tudo igual a nós, Ele teve fome, olha, sabe, Jesus zangou-se quando Ele entrou no templo e viu aquele comércio incrível que lá estava, no templo, na casa de Deus, e estava aquela gente toda a fazer câmbios, a fazer muitas coisas, a comercializar. Diz que ele pegou num azorrague e começou a correr, a virar todas aquelas mesas. Jesus zangou-se, Jesus irou-se, só não pecou. Jesus entristeceu-se, Jesus alegrou-se. Tantas coisas Jesus fez como nós. O Evangelho de João diz também que Ele é a vida e é a luz
dos homens. Interessante. Diz que ela é a vida e a luz dos homens. No Evangelho de João 1, versículo 4, diz que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Está João 1, 4, certo? Nele estava a vida. Digam lá todos comigo, por favor. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mais uma vez, vamos dizer bem alto. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Fantástico. Luz e vida, sendo coisas diferentes, elas estão associadas, certo? Eu vou repetir. Luz e vida, sendo coisas diferentes, elas estão associadas. É a luz que nos leva à vida. A luz, aqui, claro, é um texto metafórico, que nos está a falar de a luz que ilumina, que revela, certo? Ou seja, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Foi Ele que te revelou. Ou seja, aquilo que Jesus estava a dizer, está a falar de revelação, está a dizer assim, olha, sabes uma coisa, Pedro? Foi meu Pai que trouxe luz à tua vida. É essa luz que o meu Pai trouxe à tua vida, a meu respeito, que te vai dar vida. É a luz de Deus que te dá vida. É ela que te leva à vida. A luz é a revelação de Deus para a nossa vida e também para nos dar vida. A luz é a energia que dissipa as trevas. Vocês agora aí estão sem luz desse lado. Eu aqui tenho luz, tenho muita luz, certo? Aqui a luz dissipou as trevas. Ou seja, o escuro. Aí não, vocês aí estão sem luz, estão no escuro. E a luz dissipa, a luz transforma, a luz alumia, a luz traz clareza onde há trevas. E aqui a palavra de Deus diz que Jesus, Ele trouxe clareza, Ele trouxe luz, Ele transformou as trevas em luz. E aonde Jesus está, e aonde a vida de Deus está, há transformação, há mudança. Necessariamente há mudança, tem que haver mudança. As trevas estão associadas, metaforicamente na Bíblia, a uma vida de pecado, a uma vida mergulhada no pecado, a uma vida sem sentido, a uma vida sem direção. As trevas estão associadas a isso, mas a luz está associada à mudança, à transformação, à alteração das trevas em luz. Por isso é que a luz dissipa as trevas. Luz é a energia que dissipa as trevas, como eu disse. Nós vivemos num mundo em trevas, certo? Nós vivemos num mundo em trevas, deixa-me pôr assim, vivemos num mundo em trevas, e por isso Deus nos deu a sua própria luz, o seu Filho Jesus. Por isso é claro, no Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 4, diz que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O pior que pode acontecer a alguém é viver uma vida em trevas. Eles vivem, mas em trevas. É terrível viver em trevas. Viver em trevas é nós vivermos confusos, baralhados, sem direção, perdidos. Imaginem vocês circularem num lugar em trevas. Terrível. Estamos em trevas, estamos confusos, estamos baralhados. Né? Muitas vezes os portugueses têm aquela expressão, às vezes em alturas difíceis das suas vidas, às vezes muito complicadas no tempo, etc. Eu tenho amigos que já me têm dito assim, olha, sabes uma coisa, Carlos? Finalmente comecei a ver uma luz ao fundo do túnel. Partindo do princípio que o túnel é feito de trevas. Quando eles estão a falar no túnel, quando eles dizem uma luz ao fundo do túnel, ou seja, o túnel, eu estou a passar por um túnel que tem trevas, mas finalmente eu estou a ver uma luz ao fundo do túnel. Sabe, esta associação entre a luz e as trevas. A luz traz direção, a luz traz guia-nos, a luz ilumina-nos, a luz traz a verdade à nossa vida. As trevas não, as trevas deixam-nos sem perdidos, as trevas deixam-nos perturbados. Em trevas tudo é muito confuso, tudo é muito confuso.
que seria e o que será, o que é vivermos em trevas. Bem, eu já vivi em trevas. Na minha vida pessoal, eu já vivi em trevas. Quando eu recebi Cristo na minha vida, a minha vida era trevas. Até ali era trevas. Eram momentos de muita perturbação. Eu vivia confuso, eu vivia baralhado, eu vivia com muitas perguntas existenciais. Quem sou? Por que é que eu estou aqui? Sabe, muitas vezes, até aos meus 20 anos, que foi quando eu encontrei Jesus, quando eu pedi que Deus se revelasse na minha vida, Deus trouxesse esta luz e esta vida, não é? Eu muitas vezes perguntei a mim mesmo, quantas vezes eu me sentei na minha cama a dizer assim, mas o que é que eu faço aqui? Por que é que eu vivo? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a direção da minha vida? Por que é que eu nasci? Eu fazia estas perguntas. São perguntas existenciais que são feitas por muita gente. Imensa gente. Múltiplas pessoas fazem estas perguntas. Por que é que nasci? Eu já tenho encontrado pessoas que falam comigo e dizem, sabe, a minha vida não tem sentido. Nós vemos isso às vezes na televisão. A minha vida não tem sentido. Eu estou perdido na vida. Nada do que eu faça, eu já tenho encontrado pessoas que dizem assim, sabe uma coisa, pastor, eu não faço nada de jeito. Eu, quando era professor, eu encontrei jovens, crianças que me diziam assim, olha, sabe uma coisa, senhor Cardoso, ou senhor professor, ou senhor doutor, como eles me tratavam, sabe uma coisa, olha, a minha vida é uma coisa sem significado. Os meus pais dizem que eu não presto para nada, eu sou feio, ou o que quer que fosse. Pessoas com problemas existenciais gravíssimos, pessoas que vivem em trevas, pessoas que não têm consciência da luz, da verdade, que não têm consciência da vida, desta vida plena que pode encher, pode habitar entre nós. E não só habitar entre nós, mas viver em nós. Não só Jesus naquela altura ele viveu entre os homens, mas Jesus agora vive em nós. Certo? Que ele nasceu em nós. Jesus vive em nós, não entre nós, mas em nós. Porque nós recebemos a vida. Receber a vida é ter a luz em nós. Certo? Em nós. É a luz em nós, não entre nós, mas em nós. É a vida não entre nós, mas em nós. Graças a Deus. Porque o Senhor decidiu dar-nos a sua própria luz. Fantástico. Certo? Ele decidiu dar-nos a sua própria luz, a sua própria vida. Nós só vivemos em trevas se nós quisermos. Interessante, não é? Ou nós recebemos ou rejeitamos. A palavra de Deus diz, está aqui assim, eu vou ler de novo, diz aqui assim, ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E agora diz assim, e o mundo não o conheceu. Ou seja, o mundo não percebeu nada. O mundo não entendeu nada, como ainda hoje não entende nada. Ainda hoje não percebe nada. Diz que não o conheceu. E aqui este conhecimento não está a falar do reconhecimento da sua presença histórica. Está a falar do reconhecimento da luz de Deus, da verdade de Deus na nossa vida. Desta vida que Ele mesmo dá e entra em nós. Isso é o conhecimento. Veio para o que era seu. Foi Ele que ao fim e ao cabo criou todas as coisas, incluindo nós. E os seus não o receberam. Diga lá. E os seus não o receberam. Diga lá mais uma vez. E os seus não o receberam. É importante nós percebermos isso, que os seus não o receberam. Mas depois diz, mas a todos quantos o receberam. A todos. Quantos receberam? Portanto, há os que receberam e há os que não receberam. Começa por dizer que aqueles que não o receberam. Não diz que não creram. Certo? Não é dizer que não creram. Não. Para receber,
receber é um ato voluntário. Ou eu aceito ou eu rejeito. E então diz assim, a todos quantos o receberam, diz aí, está aí a dizer, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Fantástico. Sabem, eu aprendi, né, durante muitos anos que era assim, todos somos filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade, isso é mentira. Todos somos criaturas de Deus, mas não somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus são todos aqueles que o receberam. E aí diz, olha, veja bem, a todos, leiam lá comigo, a todos, digam lá, a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há duas realizações, uma da criação e outra da redenção. A da criação somos todos, da redenção não. Da redenção é só quem recebeu. Alô? Certo? A da redenção é diferente. A da redenção é esta. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Que nome? O nome mais alto. O Verbo. Não o menino Jesus. O Verbo. Não o Jesus, mas o Cristo. Há uma diferença entre Jesus e o Cristo. O Cristo tem a ver com o Redentor, tem a ver com o Filho de Deus, tem a ver com a promessa de Deus da redenção à nossa vida. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus que vive em nós. Esta é a grande verdade. Ou aceitamos, ou recebemos, ou rejeitamos, ou não recebemos. Certo? Agora, as decisões resultantes deste convite, que é feito a todas as pessoas, produzem resultados diferentes nas nossas vidas. Está certo? Produzem resultados diferentes nas nossas vidas. Isto tem implicações, todas as decisões que nós fazemos, neste caso concreto, de aceitar ou de rejeitar, têm implicações diferentes. Se eu tenho Cristo, eu tenho a vida. Se eu não tenho Cristo, eu não tenho a vida. Eu vivo a vida biológica. Eu vivo a vida natural, aquela que me foi dada na condição que diz ali que chama a carne e o sangue. Aqui diz a carne e o sangue. Olha, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou. Ou seja, não é a tua condição humana, a tua condição, a tua natureza enquanto homem. Não é essa, Pedro. Não é essa. Aquela que eu te estou a falar é a revelação de Deus. É a luz de Deus em ti, Pedro. Essa que te revelou, Pedro. Não é o teu conhecimento natural. Esse não revela nada. Esse vai te deixar em trevas, Pedro. Revelar é exatamente isso. Sabe, nós agora estávamos ali, a gente tira a fotografia e é no momento logo. Eu tirei, está ali. Mas eu pertenço a uma geração. A minha primeira máquina era uma máquina Kodak. Que o meu avô ia aos barcos, lá na minha terra, em Angola. Ele ia, havia muitos barcos que lá apareciam, e o meu avô ia aos barcos e fazia contrabando. comprava relógios. O meu primeiro relógio era um relógio chamado Kauni. No velhinho Kauni, nem sei se isso existe, né? O Kauni. E depois havia o homem e tal, e o meu avô dava um a cada neto. E então depois um dia comprou uma Kodak. Então a Kodak tinha um rolo de 12 e rolo de 24. O 12 era mais barato, era para o pessoal que custava menos. Mas sabe uma coisa, demorava um mês a revelar. Revelava um mês. A gente tirava 12 fotografias, chegava lá ao fotógrafo, o fotógrafo tirava o rolo e dizia-me assim, e a gente perguntava, então, ele chamava Sarmento, então, senhor Sarmento, quando é que está pronto? Ele dizia assim, daqui a um mês. Só! A gente queria as fotografias só, 12 fotografias. Revelar, ou seja, que ele tinha que entrar para uma câmara escura, tinha que seguir aqueles processos todos, ou seja, revelar era uma fita, quem se lembra? Quem é que se lembra disso? Quem é que tem? Vocês já viram? Era uma fita escura, A gente, aquela gente olhava, não percebia nada. Uma fita escura. E sabe, aqueles processos todos, e aquilo quando vinha depois, bonito, pá. Carlitos Cardoso, tu pareces um príncipe encantado, pá.
fantástico. Ou seja, trazia a luz, era revelar, era trazer a luz, era dar cor, porque havia preto e branco, mas depois passou a haver a cores, que era mais caro. Era mais caro. A gente dizia, olha, eu quero um rolo a cores. Era o dobro do dinheiro. Era só assim de ano a ano. Então era preto e branco, era dar luz, era trazer a luz, era revelar aquilo que estava oculto, aquilo que não estava claro. E então aqui a palavra de Deus exatamente é isso. No nosso coração é dar a luz, é dar aquilo que está oculto, aquilo que os nossos olhos não veem. Os nossos olhos naturais não veem, mas os nossos olhos do coração, eles são iluminados pela palavra de Deus e dão à luz o Cristo que em nós nos dá a vida. Por isso é que aqui fala em receber. A todos quantos receberam, dê-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Diga lá comigo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mais uma vez, vamos ficar de pé. Vamos ficar todos de pé, por favor. Vamos ficar todos de pé. Estou mesmo a terminar e eu quero dar a oportunidade nesta manhã que você possa entender isto de uma maneira bem clara. Diga lá assim comigo. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém. E nesta manhã, exatamente em conclusão desta mensagem, eu quero perguntar a quantas pessoas estão aqui nesta manhã. Dizer assim, pastor, eu entendi hoje que eu preciso desta revelação clara de Deus na minha vida. Agora mesmo, nós queremos orar por si também, neste sentido. Levante o seu braço que nós queremos orar. Agora mesmo, não tenha vergonha. Quero orar por si. Quantas pessoas temos? Estou a ver, obrigado. Estou a ver o seu braço. Estou a ver, obrigado. Estou a ver lá embaixo, obrigado. Quantas são mais? Estou a ver lá embaixo também, muito obrigado. Quantas pessoas mais dizer, pastor, eu preciso dessa revelação. Eu preciso, obrigado, estou a ver ali, obrigado. Eu preciso dessa luz na minha vida. Levante seu braço em nome de Jesus. Você precisa ter esta vida em nome de Jesus. Agora mesmo eu quero orar. Levante seu braço que eu quero orar por vocês agora mesmo, em nome de Jesus. Pai, agora mesmo eu quero orar por estas pessoas que levantaram os seus braços, fizeram a sua decisão e também a sua oração, pedindo para que Jesus se revelasse às suas vidas. Pai, eu oro para que a Tua palavra se faça luz nos seus corações, que Tu te reveles a eles, Pai. Em nome de Jesus, que tragas vida, Senhor, e que eles possam ser feitos, como diz a Tua palavra aqui no Evangelho de João, ser feitos filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, agora mesmo, eu oro por cada um deles. Amém. Amém. Glória a Deus. Um bom Natal para todos vocês. Amém. Obrigado. Ok. É só para dizer que há ali o happy hour, ou seja, vocês têm tudo mais barato ali no café, tá bem? Deus abençoe a todos.